Bom dia a todos para mais uma reunião da disciplina de Urologia. Hoje vai ser apresentada pelo Dr. Rodrigo Bocos e nós estamos retomando aí a realização dos crossfires, que são aquelas discussões de temas antagônicos que sempre agradam muito a todos. Então, o Bocos vai começar a apresentação. Por favor, Bocos, pode começar. Bom dia a todos. Então, meu nome é Rodrigo, sou R5 da disciplina. Vamos começar então a reunião. O paciente LJS, de 65 anos, procedente de Sumaré, veio encaminhado para a nossa equipe por uma interconsulta da equipe da endocrinologia. É um paciente que já faz acompanhamento com endócrino devido ao nódulo adrenal. Acompanha com exames laboratoriais anuais. Esse acompanhamento acontece já há cerca de 20 anos. No momento que ele veio encaminhado, ele estava assintomático. O motivo do encaminhamento é um descontrole pressórico. O paciente tem uma hipertensão de difícil controle. Ele já está em uso de 4 classes de antihipertensivos, que começou a piorar há cerca de 1 ano. Então, até cerca de 1 ano atrás, ele usava 2 tipos de antihipertensivo e agora, de 1 ano para cá, ele começou a usar 4 classes diferentes, sendo 5 medicamentos só para controle pressórico. Então, ele é hipertenso já de longa data, então a hipertensão dele começou há cerca de 20 anos, mas esse descontrole começou há 1 ano. Ele é diabético, também o diagnóstico há 2 anos, e dislipidêmico. Diabético não insulino dependente. No momento, então, ele está em uso de amlodipino, losartana, hidroclorotiazida, espironolactona, carvedilol e potássio. Ao exame físico, o paciente se encontrava em bom estado geral, corado, hidratado, com uma pressão arterial de 160 por 110, frequência cardíaca de 80, saturando bem ar ambiente. O abdômen dele é inocente, sem nenhuma massa palpável. Ele já trazia para a gente na consulta alguns exames. Então, ele tinha uma tomografia do ano de 1998, que foi achado um nódulo adrenal à esquerda de 1,8 centímetros, só que sem nenhuma outra descrição dessa tomografia. Em 2014, foi repetida essa tomografia e foi visto um nódulo adrenal à esquerda de 2,2 centímetros, com a fase pré-contraste de 13 unidades Housted e pós-contraste de 40 unidades Housted. Além disso, hemangiomas hepáticos, que já estavam em Rodrigo, segmento. Sim. Rodrigo, antes da gente seguir com o caso já está em bastante desenvolvimento, mas esse acompanhamento dele com essa hipertensão se faz há 20 anos e tem diagnóstico do nódulo adrenal há 20 anos, é isso? E Não. em nenhum momento foi tomada nenhuma conduta. O diagnóstico do nódulo foi acidentalmente encontrado nessa tomografia de 98, mas como na época ele era completamente assintomático, ele tinha só na verdade, em 98 ele não tinha nem pressão, hipertensão arterial, foi um incidentaloma mesmo, que ninguém levou muito a fundo aí essa investigação. Aí, como ele começou a ter, em 2014, ele já acompanhava com endócrino, aí eles resolveram pedir essa tomografia de novo, exatamente para acompanhar devido a esse achado, mas assim, a princípio, eles não consideravam que fosse algum nódulo funcionante naquele momento, até essa tomografia de 2014. Tá certo. Pode seguir, então. Bom, aqui eu coloquei só algumas coisas, só para a gente relembrar, que a maioria das massas adrenais, elas são achadas como incidentalomas mesmo, né? Acidentalmente elas são encontradas, que foi o caso do paciente. A maioria delas é benigna e não funcional, e todos os pacientes com o tumor, algum nódulo de adrenal, eles
em algum momento eles têm que ser feitos, principalmente no começo da investigação, uma tomografia para medir o coeficiente de atenuação aí com contraste, né, do nódulo adrenal, e o teste para saber se essa massa, se esse nódulo ele é ou não funcionante. O teste, então, é com 1 miligrama de dexametasona, teste de supressão de dexametasona. Isso aqui também vai ser importante, porque eu já vou falar algum resultado de alguns exames, só para a gente conseguir identificar. Então, é feita essa tomografia, né? E se o coeficiente de atenuação da adrenal ele é menor do que 10 unidades Housted, a gente considera que é um nódulo benigno. Se é maior que 10, é uma lesão incerta. Ela pode ser benigna ou maligna. E aí a gente vai ver aí a questão do washout dessa lesão. Então, se for o washout maior que 60%, absoluto, então ela é sugestiva de uma lesão que é pobre em gordura. Então, ela é mais sugestiva aí de um nódulo funcionante. E o teste esse teste hormonal que a gente faz então, o teste de supressão da dexametasona, que é feita a dexametasona e medido o cortisol, logo pela manhã. Se o cortisol, ele então está baixo, é normal. Se o cortisol está muito alto, é porque ainda a glândula não foi suprimida, então está tendo uma produção autonômica aí de cortisol. Então, vamos lá. Em 2018, essa tomografia ela foi repetida. Até esse momento, nenhuma conduta em relação ao nódulo foi tomada. A gente não sabe dizer exatamente o porquê que eles demoraram tanto para encaminhar esse paciente, mas a gente acredita que, como ele até então não apresentava nenhum sintoma em relação a esse nódulo, que ele não foi investigado mais a fundo. Mas ele traz uma tomografia de 2018 que vê o nódulo na adrenal e já tem esse washout de 66%, ou seja, já é um adenoma pobre em gordura. Aqui eu vou mostrar a imagem, eu fiz uns cortes da tomografia, exatamente para mostrar aqui um nódulo na adrenal esquerda, então de 2,2 centímetros. No canto esquerdo, a gente tem a figura A com a fase pré-contraste de 13 unidades Housted. No meio, a fase portal venosa com contraste de 80 unidades Housted, e aí o washout na fase tardia de 36 unidades Housted, ou seja, dando um washout absoluto de 66%. Com isso, a gente chega à conclusão de que esse é um adenoma pobre em gordura. E aí, como o paciente, nesse momento, começou a apresentar a hipertensão arterial de difícil controle, ele foi encaminhado para fazer a investigação hormonal desse nódulo. O senhor quer comentar alguma coisa, doutor Cássio? Não, o Daniel, tem o Daniel e o Thiago aqui assistindo a reunião. Daniel, o exame se a gente tiver um exame só a fazer, então, bom dia, o exame a fazer é a tomografia com essa sistemática? Bom dia, Maria. Exatamente, a condução do caso até agora é o que se costuma fazer, é o que a gente está acostumado a fazer, é o que se costuma fazer, e com uma lesão de adrenal circunscrita, homogênea, como essa que o Rodrigo colocou para ilustrar, né? Acredito que não seja próprio caso, mas circunscrita, homogênea e com densidade pré-contraste baixa dessa forma, né? É um adenoma, né? Aí a densidade pré-contraste já estava muito próxima do que se coloca teoricamente como o diagnóstico de adenoma, que é 10 unidades Housted, né, o corte. Mas o que dispensaria o cálculo do washout. Mesmo assim, por estar com 13 unidades Housted, se fez o cálculo do washout e ainda assim deu 66%, que é indicativo de um adenoma com pouca gordura. Se o washout tivesse sido inferior a 60%, seria uma lesão indeterminada, mas nós estamos acompanhando uma lesão aí que tem pouquíssimo crescimento desde pelo menos 1998, né? Então é uma lesão com características de benignidade e provável adenoma mesmo.
Se até esse momento aqui não fosse possível determinar a origem ou tivesse alguma dúvida, o próximo passo poderia ser a ressonância magnética, que traz um pouco mais de informação. Muito bem. Bocos, e o que esse paciente tem na sequência? Bom, na sequência, então, foram solicitados alguns exames laboratoriais. Cabe lembrar que, nesse momento, o paciente já tinha sido encaminhado para a gente e ele trazia, já pela endócrina, alguns exames. Eu vou destacar aqui alguns exames que estavam já alterados. Ele já tinha iniciado a questão da hipertensão de difícil controle, já estava com 4 classes de antihipertensivos e tinha, então, um aumento da aldosterona com diminuição da renina, com uma relação aldosterona-renina de 133, então a gente vê que já é bem maior do que o valor de referência, que teria que ser menor do que 25. Trazia já um potássio que chamava atenção, no menor do que 3,5, e um ACTH também bem baixo, menor do que 1. Devido a essa alteração de enzima, só vale lembrar aqui que as metanefrinas urinárias nesse momento também estavam normais, tá? Então, foi encaminhado para fazer o teste de supressão com dexametasona, e não teve a supressão do cortisol depois desse teste, com a CTH bem baixo, e com isso, então, foi comprovado a produção de cortisol por esse adenoma. Além disso, foi realizado o teste de infusão salina, por conta dessa aldosterona aumentada e da renina baixa, foi comprovado a produção de aldosterona. Associado a isso, a gente tinha também, consequentemente, a hipocalemia. Então, dessa forma, a gente chegou à conclusão de que ele, nesse momento, está com uma hipertensão arterial secundária a um nódulo adrenal com secreção mista de aldosterona e cortisol. E aí foi por isso que foi indicada a adrenalectomia esquerda para a ressecção desse nódulo. Gostaria de perguntar para o Ricardo Minhaoka, que é o responsável pelas adrenais aí, algum cuidado nessa cirurgia em particular, Ricardo? Bom dia. Oi, bom dia, Cássio, bom dia a todos. Não, no meu ver, não, Cássio. Eu sempre, na verdade, sempre que possível, a gente faz a dissecção tomando cuidado já de precocemente identificar a veia adrenal na eventual manifestação de pico hipertensivo num possível feocromocitoma não diagnosticado previamente. Mas numa lesão como essa, que aparentemente o diagnóstico está bem esclarecido, eu não teria essa preocupação como prioridade. Então, acho que vai ser uma adrenalectomia usual. Só tem um comentário para fazer, nesse caso de hiperaldosteronismo primário, existem alguns fatores de risco relacionados à característica do paciente que significa que às vezes representam um pior prognóstico na resolução da hipertensão depois da cirurgia. Eu não me lembro agora exatamente a idade desse paciente, mas pacientes masculinos acima de 50 anos, que têm IMC acima de 30, que usam mais de 2 classes de antihipertensivo, que têm hipertensão de história de longa duração, como esse paciente, eles têm pior prognóstico para a resolução do quadro, mesmo com a cirurgia. Muito bem. Bocos, você tem... Esse paciente tem 62 anos, o IMC dele é de 22. IMC bem baixo, né? Paciente magro. Cássio. Diga, professor. Diga. Eu queria perguntar para o Marcelo. Você sempre fala que quando tem uma lesão na adrenal, sempre é bom afastar a fel. Com certeza. O que você acha? Eu acho que aqui o quadro é bem típico. Esse quadro ilustra porque o potássio já de cara era baixo. Mas eu costumo pedir o MBG, a cintilografia da adrenal com MBG, porque o fel é o grande vilão. Ele parece que não é, mas está lá. E a manipulação, como foi colocado, pode soltar adrenalina aí, e um paciente já com 65 anos ter repercussões no intraoperatório que não são agradáveis. Então, eu acho que pedir o MBG antes, a cintilografia de adrenal com MBG, é uma conduta segura.
Se não captar, a chance de não ser fel é muito grande, dá para fazer a cirurgia até mais tranquilo. Então, eu pediria, assim, a lembrança foi muito boa. Cássio, com os exames laboratoriais tão indicativos de ser uma hiperaldosterona, eu não estou sentindo segurança de fazer uma MBG, onde tudo está focando que não ser um feocromocitoma. Inclusive, as metanefrinas estão normais. Eu só coloquei... superior, se eu não me engano, poucos. Não estavam? Elas estavam no limite superior, mas como chamava muito atenção a alteração da aldosterona, então foi realmente pensado num aldosteronoma e descartado aí o feocromocitoma. Eu coloquei só esses resultados aqui que foram os de novembro, né? Mas esses exames eles foram repetidos pelo menos mais 2 vezes e as metanefrinas urinárias vieram sempre bem perto do valor de referência. Nesse momento elas estavam um pouco altas, foi repetido a metanefrina de 24 horas, que é o exame um pouco mais sensível, inclusive o recomendado para fazer o diagnóstico, e estava dentro do normal, por isso que foi descartado o feocromocitoma e a realização de PET com MBG. Ô, Rodrigo, só colocar, o feocromocitoma pode se apresentar com tudo absolutamente dentro da normalidade, tudo. Metanefrinas, tudo, uma porcentagem que fica entre 10% e 17% dos FELs, tem todos os exames dentro do normal. Não é o caso aqui, que você já mostrou, os slides estão muito didáticos, muito bons, mas o FEL pode se apresentar com tudo normal. Então, as dosagens de metanefrinas, ou séricas ou urinárias normais, não afastam FEL. O que o Dr. Osamu colocou é verdade. O diagnóstico radiológico é importantíssimo, ele é muito característico do FEL, mas as dosagens séricas não afastam o fel, só para ficar bem colocado aqui. Esse caso ele tem essa particularidade. Não, mas, Cássio, temos que ter uma decisão, uma conduta. Vai fazer MBG em todos os pacientes que tenham aumento do adrenal? Ou só que onde tem realmente alterações clínicas, laboratoriais que indicam isso? Porque temos que ter um norte. Padrão, senão né? Fica todo mundo... Mesma coisa? Eu acho... Posso colocar? Carlos? Pode falar, Marcelo. Oi, Cássio. Eu acho que o Carlos colocou é extremamente pertinente. Um nódulo adenal que chega para a gente investigar, você coloca investigação. Eu acho que o MBG faz parte. Eu pensaria como o Carlos, todo nódulo adrenal, se a radiologia, se, por exemplo, o Daniel, o Tiago falarem, olha, não é um adenoma, ele fica meio suspeito, o achauto está intermediário, eu faria MIBG em todos. Qual a resposta? Você deixar passar um fel que você não fez o diagnóstico, eu acho extremamente ruim. Ele pode ficar silencioso anos e depois ele vir a se manifestar. O MBG é um exame inócuo, você faz rápido, você tem uma segurança, uma precisão grande e uma sensibilidade que gira em torno de 98%. Então, eu acho que faria parte, sim, da investigação, Carlos, eu faria. Mas eu acho que não é isso que prega os guidelines com relação ao adrenal, viu, Marcelo? Provavelmente o MBG é feito só na sequência de uma alteração laboratorial mais marcada. O que não invalida é se tomar os cuidados que vai sempre ser tomado numa cirurgia adrenal, né? Num adenoma aí. Bocos, você tem imagens da cirurgia para nós seguirmos? Não? Sim, doutor. Bom, a cirurgia então foi realizada, foi por videolaparoscopia, doutor Ricardo, que estava na sala, tempo de 3 horas, sangramento de 300 ml, o paciente apresentou como intercorrência uma bradicardia importante durante o procedimento, que foi resolvido com droga vasoativa, foi estubado em sala, encaminhado então à UTI. No PO3, paciente encaminhado da UTI para enfermaria, sem droga vasoativa, aceitando dieta via oral, mantendo uma PA baixa e controlada. No PO5, ele recebeu alta hospitalar. No PO30, esse paciente estava bem, sem queixas, já atendendo a hipotensão e hipovolemia. Nesse momento, já foram retirados alguns dos antipertensivos. E no PO de 5 meses,
ele voltou já com o hiperaldosteronismo, com a secreção de aldosterona resolvida. Nesse momento, ele já tinha uma aldosterona normal, com uma renina elevada. Normalizou também a questão da hipopotassemia, já estava com potássio dentro do valor de referência. A síndrome de Cushing, pela secreção de cortisol, ela ainda está em resolução, ele tem um cortisol ainda elevado, então o pessoal da endocrinologia está acompanhando o caso e ainda acredita que isso pode resolver ainda, então vai ser necessário um tempo maior de acompanhamento do paciente, e nesse momento ele está apenas com o uso de amlodipino, então das 5 medicações que ele tomava antihipertensivas antes, agora está só com amlodipino e ainda assim, com bom controle pressórico. O potássio normalizou, Rodrigo? Só desculpa. O potássio normalizou. Sim, ele está dentro do valor normal, a aldosterona e renina normais e o potássio também. Ok. Agora, para comentar a questão do anátomo patológico... Rodrigo, posso fazer uma pergunta, só antes de você passar para a patologia? Esse controle do cortisol pós-operatório, ele está sendo medido no sérico, salivar, urinário, sérico? Ele está sendo medido sérico e vai ser repetido o teste de supressão. Certo. E tem alguma recomendação da endócrina a respeito de qual horário deve ser colhido esse cortisol sérico? A recomendação é que ele seja coletado sempre no período da manhã, né? Normalmente no período da manhã, o paciente tem que ficar em repouso por 2 horas para colher cortisol. Normalmente é assim. Nossa, eu achei importante só ressaltar, porque tem uma variação aí, né, circadiana. Sim, o pessoal da endócrino, quando pede, eles até anotam isso em prontuário, eles fazem as recomendações certinhas para a coleta do exame, principalmente quando vai fazer o teste de supressão aí com a dexametasona. Bom, vou pedir para então a doutora Icléia. Doutora, a senhora pode comentar, por gentileza? Posso sim. Então, a doutora Icléia Barreto, ela é médica assistente do Departamento de Patologia da Unicamp, e foi ela quem fez o anátomo patológico desse nódulo. Bem, vocês me escutam? Sim. Sim, doutora. Ok. Perfeito. Nós recebemos uma glândula adrenal esquerda medindo 8 por 2,5 por 1, pesava 20 gramas, tinha uma superfície externa, então, como nós vemos, amarelo acastanhado, lobulada, já chamava atenção, eu não sei se vocês conseguem ver seta, mas já chamava atenção a presença de um nódulo amarelado, aparentemente bem delimitado na superfície externa, que media 2,3 por 1,8 centímetros. Então, exatamente aqui na superfície, essa área mais nodular. Aparentemente, o resto da glândula não apresentava sinais macroscópicos de atrofia. Tá? Então, isso já chamava atenção na superfície externa. Rodrigo? Aqui é a superfície de corte. Tem como aumentar um pouquinho, Rodrigo? Isso, obrigada. Então, a gente observa aqui a superfície do nódulo. É um nódulo que não é tão amarelado assim, mas ele tem um aspecto um amarelado, mais pardo amarelado, né? Ele é homogêneo. Aparentemente, não chama atenção uma área de necrose ou uma hemorragia extensa, algo que chamasse atenção para a malignidade. A superfície de corte, a gente percebe também que o nódulo é bem delimitado, tem um aspecto bocelado na periferia, mas nada com um aspecto infiltrativo. Então, aparentemente, não extravasa também aqui. Então, isso é interessante. A cápsula parece, talvez, não ser completa. Aqui eu escaneei uma das lâminas com a neoplasia, então a gente observa aqui uma neoplasia de fato bem delimitada, aparentemente não se estendendo grosseiramente para a gordura adjacente, e aqui chamando a atenção a área com a glândula não tumoral, com aspecto até que me chama a atenção, formando
pequenos nódulos aqui na seta vermelha, onde a gente vê com aspecto mais hiperplásico mesmo, não mostrando uma atrofia. Bem, com relação à medula, ela não chama atenção aqui, já que foi aventada a possibilidade de feocromocitoma. O aspecto, né, não é de feocromocitoma. E, aparentemente, também não vi critérios para carcinoma. Então, a gente percebe aqui, eu fiz a interface da neoplasia com a gordura adjacente. Me chamava a atenção, no início, o seguinte, não tem uma cápsula contínua, mas tem gordura aqui, ó, e tem lesão de permeio bem nessa interface. Outra coisa que me chamou a atenção, que a gente vai ver numa imagem a seguir, é que tem, olha, aqui na imagem à direita, nós percebemos uns agregados celulares na ponta da seta amarela, que tem um aspecto mais lipoleiomyomatoso, como se fosse medula óssea. À esquerda, a gente percebe um arranjo trabecular, meio cordonal, o que fugiu do usual, tá? Então, nesse contexto aqui, eu aventei a possibilidade de ser uma neoplasia, embora rara, de origem cordão sexual, né, que foi uma neoplasia descrita na última edição do livro do OMS. Nesta imagem, me chamava a atenção a presença de pseudoinclusão. Por esse motivo, eu tive que fazer um painel voltado para a origem tiroidiana, mas não mostrou positividade. Então, o que expressou? CD56, que é um marcador neuroendócrino, calretinina, inibina e CD99. O que eu percebo aqui é que pode ser adrenal, como poderia também ser um tumor realmente de origem cordão sexual. Mas, devido àqueles achados que eu comentei, daquele aspecto lipomatoso ou lipoleiomyomatoso, pensa-se mais em adenoma de adrenal. Tá? Só que tem uma particularidade. Por que ele se assemelha mais a um tumor do cordão? Né? Porque eu estava lendo em livros mais antigos ontem, existe, eventualmente, assim, muito raramente, o adenoma com aspecto da zona reticulada. E, por causa disso, deu a impressão de ser um tumor com aspecto morfológico e até de expressão mesmo, de imunohistoquímico, um tumor de cordão sexual. Então, aqui eu coloquei a classificação do livro do OMS, onde já inclui esses tumores de origem, né, do cordão sexual / estroma, né, e por isso tem essa semelhança. O tumor de origem, né, dos cordões sexuais, ele é raro, ele tem aqui, a gente pode perceber, um aspecto que realmente, de fato, lembram a zona reticulada do córtex da adrenal. Esse tumor, ele tem, aqui eu botei a positividade, com exceção do CD99 do WT1, o adenoma do córtex da adrenal também poderia expressar. Então, eles são muito semelhantes. Mas, diante do que vocês falaram, dos aspectos clínicos e também laboratoriais, favorece agora algo que é pouco usual, que seria o adenoma, né, com padrão da zona reticulada. E, por isso, vocês perceberam a quantidade baixa de lípides, porque nós não encontramos tanta quantidade de lípides, na morfologia, inclusive, na zona reticulada. Então, isso corrobora com os achados que vocês acabaram de falar. Então, aqui mostrando um adenoma adrenocortical com esse padrão da zona reticulada símile, que é incomum. Vocês podem perceber que a morfologia é muito semelhante, né? Eu até comentei com o Rodrigo ontem. Então, eu fui procurar livros mais antigos e acabei encontrando. Então, como eu falei, existe uma similaridade da positividade de alguns anticorpos. Tá? Então, por isso que eu pedi para... coloquei, né, a importância de discutir o caso. Tá? Então, assim, de acordo com tudo que vocês falaram, o mais provável realmente é que seja um adenoma da zona, com feições da zona reticulada, um adenoma adrenocortical, né?
com feições aí, histológicas da zona reticular, o que é pouco comum. Certo. Obrigado, doutora, pelo comentário. Então, no anátomo patológico ficou como uma neoplasia de baixo grau histológico, em adrenal esquerda, parcialmente envolta por cápsula, mas sem invasão linfática, vascular ou neural, com margem cirúrgica circunferencial focalmente comprometida pela neoplasia. Rodrigo, só Oi. aproveitando e perguntar para a doutora Icleia, naquelas nove itens de classificação de neoplasia de adrenal, se a gente fosse fazer aqui, quantos você daria favoráveis à neoplasia? Tipo, divisão celular, grau de alteração do tamanho do núcleo? Olha, então, Marcelo, o que acontece? Com relação aos critérios, o que chama atenção? Você tem que ter mais de 3. Eu só encontrei, assim, algo que, vamos supor, para diferenciar adenoma de carcinoma adrenocortical, por exemplo, né? A única Correto. a única coisa que seria um critério, assim, né? Meio que seria essa tendência da neoplasia ir para gordura, né? Para gordura adjacente. Só que eu tenho um detalhe: o adenoma ele pode ter alterações lipomatosas ou aquelas que eu mostrei ali com aspecto lipolematoso, como se fosse uma medulinha, né? Uma medula óssea. Então, é um critério só, ele sozinho não faz diferença. Essa neoplasia realmente é de baixo grau, não tem necrose, o grau nuclear é muito baixo. Então, mostra realmente uma neoplasia de baixo grau, tá? Um comportamento bem indolente. Ok, obrigado. Cássio. Bira. E Cleia, a gente leva muito em consideração, os cirurgiões que lidam com tumores, a questão de ter margem comprometida ou não. Aqui está dizendo que margem comprometida circunferencial, é difícil de imaginar uma margem comprometida em adrenal, porque normalmente se faz adrenectomia total e não tem mais tecido em volta, a não ser talvez de gordura. Como é que você pode explicar essa questão da margem cirúrgica comprometida? Para onde seria comprometida? Tem ideia? O que eu quis falar é o seguinte, que na superfície a gente pinta com nanquim, né? E eu tenho que pontuar sempre se a neoplasia ela está acolada à margem pintada, né? Então, seria nesse sentido, ela está acolada à neoplasia, ela está na superfície mesmo do órgão, né? Mesmo ela sendo de baixo grau, eu tenho que pontuar que há neoplasia na superfície do órgão. Muito bem. Doutora Icleia, a senhora mostrou também um pequeno foco ali de hiperplasia adrenocortical, né? E ele mantém esse cortisol alto, a gente fica imaginando disso estar presente na adrenal contralateral. Isso daí é significativo? É um achado comum? O que a senhora me diz? Olha, pode ser esperado. O livro, inclusive, eu já estava lendo ontem, eles falam de como se fosse uma hiperplasia paradoxal. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Eu procurei em livros mais antigos e fala sobre essa possibilidade de uma hiperplasia paradoxal. A outra glândula, como que ela está? Aparentemente não, né? Rodrigo. Oi. Rodrigo. A outra glândula tá boa? A outra glândula, sim. Não foi visto nenhuma lesão suspeita. Certo. Agora, eu gostaria de voltar a pergunta para o Daniel. Daniel Larran, essa investigação de washout, uma vez que havia já um tumor bem focado aí em uma das adrenais, como é que vocês conduzem a investigação da outra adrenal? É dada alguma importância a ela? O processo é feito Como é que fica nessa situação, Daniel? Se tivesse lesão na outra adrenal, ela investigaria como se fosse um outro caso, né? A gente tem que investigar as duas adrenais
a adrenal que tem lesão indeterminada ou lesão em investigação como um órgão isolado. Obviamente que o exame é feito no mesmo momento e abrangendo as duas adrenais, então isso a gente acaba tendo uma avaliação completa, né? Mas, Rodrigo, eu não vi as imagens, então a adrenal contralateral estava normal do ponto de vista tomográfico, não é isso? Sim, doutor, normal. Então, acho que não tem que se preocupar nesse momento, né, estando normal a adrenal contralateral. Não sei se eu entendi ao certo o questionamento e a dúvida aí, doutor Cássio. Cássio. Não, é um raciocínio pós-cirúrgico, né? Uma vez que manteve o cortisol alto, nós vamos ter que verificar se esse cortisol tem alguma outra origem. Não sei, a endocrinologia provavelmente vai investigar a doença de Cushing e tudo mais, deve estar investigando já. Né? Doutor, do ponto de vista... Desculpa, a doutora Mariana, da endocrinologia, ela está aqui na reunião, ela vai comentar rapidamente essa questão do cortisol. Ótimo. Cássio. Ótimo. Bom dia, Mariana. Eu sou residente da endócrina, tudo bem? Tudo bem. É um caso que eu vi uma das vezes, aí o Rodrigo me pediu para comentar. Essa questão do cortisol dele é um cortisol basal, que é um pouco aumentado de 21, mas que acaba isoladamente não tendo muito valor para o diagnóstico, até de uma síndrome de Cushing, né? A gente usaria ou um cortisol salivar, ou urinário de 24 horas, ou um teste de supressão. E aí, no caso de adenoma, especificamente, a gente a preferência é pelo teste de supressão mesmo. Então, a gente vai programar de fazer, eu vou convocar ele esse mês, para a gente conseguir dizer se ele manteve um hipercortisolismo ou não. Então, não precisa considerar esse cortisol alterado, não. E da parte do hiperaldo, a gente conseguiu ver que resolveu, porque ele tinha uma renina antes que era suprimida, né, acho que era 9, e agora está um valor bem aumentado, o que diz a favor, né, então parou de bloquear a renina, e aí ela subiu. E a gente acredita que, clinicamente, assim, ele também melhorou, teve uma resposta, então a gente acredita que nesse teste de supressão não vai ficar alto também. Ótimo. Esse caso... Pode, Cássio, posso fazer uma pergunta para o Daniel? Você tinha falado no começo da reunião que se for fazer um exame, no caso, não seria o melhor exame, não seria para estudar adrenal, não seria a ressonância, Daniel? Doutor Osamo, realmente é o método, a ressonância é o método que traz mais informações no estudo da adrenal, pela melhor resolução tecidual, então ela tem maior capacidade de diferenciar os tecidos e consequentemente, de estreitar diagnóstico. Realmente, a ressonância é preferível quando a gente está avaliando individualmente um caso, né? Em termos populacionais e para termos de em discussões de consensos e guidelines, a tomografia ela é muito boa, ela resolve a maior parte dos casos, com uma menor acurácia em comparação com a ressonância, mas essa menor acurácia não invalida o método, né? Se a tomografia fala que a adrenal contralateral aí não tem nódulos, ela pode estar errando aí apenas se a gente tiver um nódulo muito pequeno que não ultrapassa, em seu diâmetro, não ultrapassa a espessura da adrenal, e ainda assim ela tem que ter densidade semelhante à adrenal em todas as fases do exame, o que é bastante difícil, ou seja, pequenas lesões de adrenal a gente pode perder na tomografia só nessas condições, se ela não ultrapassa os limites da glândula, não tem um diâmetro maior do que a espessura da adrenal e não tem um padrão de realce diferente da adrenal em nenhuma das fases, né? Mas a ressonância, sem dúvida, ela é um método que traz mais informações. Muito bem. Rodrigo, alguma coisa mais desse caso? Podemos seguir adiante? Esse caso é um caso interessante, provavelmente vai ser publicado, imagino eu, né?
Essa é a intenção. Então, aqui só resumindo o painel aí da imunohistoquímica e essa suspeita, então, de um tumor do cordão sexual estromal. Só um breve resumo, só tem 6 casos relatados em literatura, todos em mulheres, e apenas um desses casos causando hipertensão refratária. As características, então, como a doutora já comentou, condizem, mas apesar disso, tem um prognóstico favorável e é necessário um segmento aí de maior longo prazo para a gente chegar na resolução do quadro. Obrigado aí, por enquanto era esse o caso.